como eu falei lá no início, né, hoje em dia já recuperando um pouco do que foi essa semana intensa. Há pouco estávamos aí trazendo os resquícios, né, de mais uma alteração climática importante que tivemos ontem em diferentes partes do estado. E também dificilmente a gente passa um dia sem olhar ainda para alguma consequência da inundação dos eventos de maio. Né? E de lá para cá, muitas iniciativas vêm tanto do poder público quanto da iniciativa privada para recuperar uma série de setores econômicos que ainda precisam desse impulso para que a gente retome o que, né, costumamos chamar de normalidade. E uma dessas áreas que volta e meia a gente traz algum exemplo de iniciativa de recuperação é a área cultural, que muitas vezes a gente comenta, né, que a gente enxerga só a ponta da indústria criativa. A gente olha a apresentação musical, a gente assiste a peça de teatro, vê os atores, as atrizes, a gente olha e conversa com um escultor, enfim. Só que por trás disso existe toda uma cadeia produtiva, uma série de empregos gerados que vai da sonoplastia, que vai do eletricista, da limpeza, do ar-condicionado, enfim, uma série de empregos que estão diretamente relacionados. E o Sebrae, com a Secretaria de Cultura do Estado, vão subsidiar até R$10 mil para a recuperação de empreendedores da área da cultura. São 600 vagas, somente para pessoas jurídicas, e a gente conversa então sobre isso agora com a coordenadora estadual de Turismo e Economia Criativa do Sebrae RS, Amanda Paim. Bom dia. Olá, bom dia Sabrina, bom dia ouvintes. Amanda, como é que vocês fazem essa gerência, esse recorte, né? Tanto em questão do que subsidiar, né, de valores a serem colocados, como as áreas que vão ser privilegiadas. Quem é que pode acessar esse programa que se estabelece agora com 600 vagas? Vamos lá, então. O Sebrae Tech Supera foi um programa que ele iniciou no Rio Grande do Sul pela primeira vez o ano passado, nas enchentes do Vale do Taquari, e atendeu especificamente, foi a primeira vez que a gente precisou rodar um programa dessa forma, para apoiar as empresas do Vale do Taquari. E foi um programa que a gente ficou muito feliz com o resultado, porque todas as empresas que foram atendidas sobreviveram. Nenhuma das empresas que foram atendidas naquele momento no Vale do Taquari fecharam. Quando a gente passou por essa grande enchente em maio, esse programa voltou, né, com muito mais força, né, e a gente atendeu mais de 11.500 empresas desde que o programa iniciou. Nessa primeira etapa do programa, mais de 800 empresas foram do setor cultural e economia criativa. Então, a gente entende aí a importância desse apoio para as empresas que foram impactadas diretamente pela enchente. E esse apoio não é só financeiro, mas como um apoio emocional e um apoio de planejamento para aquele empresário que não sabia como dar o primeiro passo, ele conta com o apoio do Sebrae para reestruturar o negócio dele. A gente atendeu o máximo de empresas que era possível no momento, e aí o Sebrae desenvolveu várias parcerias para poder ampliar o número de empresas atendidas. E foi o que aconteceu com o setor cultural, que foi um setor, né, Sabrina, que foi muito impactado por pandemia. A gente tem um impacto de pandemia, de empresas que não conseguiram recuperar e se capitalizar novamente, né? E a SEDAC procurou o Sebrae querendo ter um programa que atendesse esse setor. Então, numa parceria de Sebrae e SEDAC, foi viável abrir mais 600 vagas para atender o setor cultural, né? Então, ele é um programa que, a partir do momento que a empresa se cadastra na landing page do programa, então isso é o primeiro ponto, entrar em Sebrae Tech, Cultura RS, a empresa deve se cadastrar lá. Ela deve atender os requisitos. Quais são os requisitos para participar do programa Sebrae Tech Cultura RS? É ser microempresa. Então, este é um programa que não atende MEI. Existe outro programa do governo do estado para atender MEIs. Esse programa Sebrae Tech Cultura, ele é especificamente para microempresa. Então, primeiro passo, ser microempresa. Segundo passo, ser do setor cultural e de economia criativa. E aí, como tu falaste no início, são mais de 140 atividades que fazem parte dessa cadeia cultural e de economia criativa. Então, é bem abrangente, é desde a maquiadora, né, até a escola de música, até o estúdio de dança, né, até a trilha de arte, a parte de jogos digitais, de design, tudo isso engloba esse grande setor, né? Então,
ser do setor cultural, ser microempresa, estar nas 80 cidades que estavam com decreto de calamidade, conforme o último decreto de calamidade do governo do estado, e ter sido impactada diretamente pela enchente. Ou seja, se o meu escritório é no 3º andar, fui prejudicado indiretamente pela enchente. Infelizmente, esse programa não atende. É realmente as empresas que foram impactadas diretamente pela enchente que são alvo desse programa. Então, se a empresa se cadastra, atende esses requisitos, né, se preenche o link, assim que entra a inscrição, o Sebrae entra em contato, valida os requisitos e aí inicia o atendimento desse programa. Que ele é o consultor que visita a empresa, verifica o dano, faz um plano de reconstrução, ou seja, o que é necessário ele comprar. Estamos no mês de outubro, muitas empresas já compraram coisas, é óbvio que sim, mas o que falta ainda? Né? Será que ele conseguiu fazer aquela reforma que a enchente causou? Será que o equipamento, a lente da máquina fotográfica que ele tinha, que ele não comprou ainda, ele pode comprar agora? Então, a gente sabe, tem consciência que muitas empresas já estão operando novamente, né? Mas ele dá essa oportunidade de fazer aquilo que ainda não foi possível fazer no primeiro momento, né? Tanto de equipamento como de estrutura física. E aí se identifica isso, se faz esse processo de melhoria, de compras, e o programa ele ressarce o investimento da empresa. Então, esse é o programa Sebrae Tech Cultura e esse ressarcimento é até em R$10 mil por CNPJ. Me parece assim que do programa, do que a gente já viu, né, numa primeira etapa e agora que tu reforça novamente, o grande diferencial é não ser realmente só um recurso financeiro, é ter um consultor que vai lá e ajuda nesse planejamento, que dá até uma certa segurança, né, de pensar o que é prioridade em tantas aquisições que foram necessárias nesse período em que foi para quem foi diretamente atingido, que é um setor que, de fato, eu me sensibilizo muito porque a pandemia foi arrasadora, assim. Eu me lembro que na prefeitura aqui em Porto Alegre se fez uma série de editais de prêmio e vinham as justificativas de por que precisavam daquele recurso, e eram assim, famílias que eram todas voltadas para a indústria criativa, então estavam completamente sem renda naquele período e mal se recuperaram daquele baque e veio então a inundação de maio atingindo aqui, né, em cheio a região metropolitana, mas outras partes do estado que vocês já acessaram. Como é que fica esse retorno, né? Quem acessa procura o programa e tem esse ressarcimento, faz uma prestação de contas, faz um relatório, como é que vocês têm esse retorno do que está sendo investido? É por isso que esse é um programa e é junto com o governo do estado, portanto tem recurso público, né? Então é por isso que tem um tempo dessas coisas acontecerem, né? Esse acompanhamento do consultor é exatamente para assegurar que as notas fiscais, elas são relacionadas aos itens que foram aprovados, então se identifica, vai ser a pintura, a troca da janela, a troca da porta, a compra de uma máquina de costura, é isso? É isso. A empresa orça, faz esse serviço, paga, por isso que ele é ressarcimento, tá? E aí essa documentação vem para o Sebrae e é feito aí a checagem dessa documentação e após a checagem é feito o ressarcimento para a empresa. Então a gente tem aí uma média, isso é importante para também não criar uma expectativa, ele é um processo que ele demora em média 45 dias para a empresa receber esse ressarcimento. Mas ele é um programa que tem uma gestão de compliance muito grande exatamente para assegurar que o recurso está sendo aplicado exatamente nas despesas que foram validadas e foram contratadas da forma correta, né? Então, ele é um ciclo que tem essa preocupação e o recurso não ser desviado e sim ser aplicado para a empresa e não para a reforma da casa ou para um item que não tenha sido relacionado direto à atividade da empresa, né? Então, por isso, desse acompanhamento, desse processo de validação das notas fiscais, né? Mas o principal é que a empresa tem esse ressarcimento da despesa e tem esse consultor, que é aquela pessoa fora da empresa, né? Hoje muito experiente, porque já atendeu muitas empresas dependentes, então consegue compartilhar também boas práticas, poder compartilhar aí melhores alternativas para esse processo. É uma pessoa que é preparada para ajudar na tomada de decisão, né? Então, isso dá muita segurança para as empresas que estão participando. E a gente está tendo uma satisfação muito grande das empresas participando, né?
né? E aí se acompanha esse processo quando a empresa conclui, quem continua tendo acompanhamento do Sebrae e daqui para frente quais são as próximas necessidades, né? Amanda, até quando se pode, nessa etapa agora, até quando podem se inscrever, entrar em contato com o Sebrae Tech e Cultura RS? O limite são as vagas, né? Tá. Então, são 600 vagas, né? A gente lançou o programa nessa semana, já começaram as inscrições, então é bem importante esse espaço aqui para a gente falar que quem se enquadra nesses critérios, acesse logo, porque quanto antes se inscrever, imediatamente vai começar o contato do Sebrae e realmente são 600 vagas, é o limite do investimento disponível para esse programa. Coordenadora estadual de Turismo e Economia Criativa do Sebrae RS, Amanda Paim, obrigada pelas informações que traz aqui ao Jornal da Mix. Um bom dia. Obrigada, um bom dia a todos.